Um filho se casou com sua própria mãe. Manuel, filho de Laura Garcia, resolveu bolar um plano para se casar com sua própria mãe. Super curioso, isso é inacreditável. Bora descobrir o que aconteceu nesse casamento? Laura Garcia e José Lopes viviam em um pobre vilarejo na Espanha. Eles chegaram ao lugar quando ainda eram pequenos. Seus pais haviam vindo de países diferentes e, por força do destino, suas famílias acabaram se conhecendo e tornando-se amigas. Mesmo vindo de culturas diferentes, os dois acabaram ficando tão próximos que na adolescência acabaram se apaixonando. Como as famílias já se conheciam, ninguém se opôs ao relacionamento dos dois. Ambos não finalizaram a escola e se aventuraram em outro país que estava em ascensão por conta da febre do ouro. José viu ali uma grande oportunidade para fazer um bom dinheiro e ter uma condição de vida melhor do que seus pais tiveram. Mal sabia o casal o que os aguardava assim que fossem para outro país. E agora José. A febre do ouro foi um período de migração em massa de muitos trabalhadores para áreas onde ocorriam a descoberta espetacular de quantidades comerciais de minério. O casal viu em outro país uma verdadeira mina de ouro. Com o boom da época ao redor do ouro, foi mais fácil do que imaginava para que José conseguisse emprego. Suas jornadas de trabalho eram extremamente cansativas. Além disso, em muitas áreas de extração, os funcionários eram mantidos em condições degradantes de trabalho, o que incluía alojamentos improvisados, ausência de banheiros no local, consumo de água contaminada e até mesmo cobranças indevidas por parte de seus patrões que resultavam em mais e mais trabalho sem qualquer vínculo empregático. José envelheceu muito dentro de poucos anos. Ele não via alternativa senão manter-se ali, afinal, era de onde conseguia o sustento para sua família. Ele e Laura já estavam com duas filhas, Isabel e Josefa, e esperavam o terceiro filho nomeado de Manuel. Quando José saía para o trabalho, Laura ficava muito preocupada, afinal, achava tudo muito arriscado para a integridade física de seu marido. E bem, não é que Laura estava certa em se preocupar? Muitas das vezes, até mesmo faltavam equipamentos essenciais para manter a segurança física dos trabalhadores. Infelizmente, em um desses dias, o homem acabou machucando gravemente a perna. Ele foi levado por seus colegas às pressas para o hospital da cidade. O submeteram a uma cirurgia de emergência e o médico foi claro ao dizer que ele não poderia trabalhar por alguns meses, até que se recuperasse totalmente. E agora, José, como sobreviveriam em outro país sem dinheiro? Antes de te contarmos o que aconteceu, queremos te lembrar de já deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo super curioso. Tesouro à vista. O médico indicou a José que permanecesse descansando para se recuperar mais rápido, mas o homem sabia que Laura e seus filhos dependiam dele para ter comida na mesa. Do jeito que pôde e com uma parte do dinheiro que tinha guardado, ele alugou um pequeno terreno que tinha em seu bairro para fazer algumas plantações, na esperança de conseguir algum valor nos meses que se seguiram. Suas filhas, Josefa e Isabel, estavam decididas a ajudar o pai no que fosse necessário, enquanto a mãe cuidava de seu irmãozinho Manuel. Certo dia, quando as três estavam no terreno, José estava arando a terra para plantar mais alguns grãos, até que se deparou com uma pedra. Assim que olhou mais de perto, percebeu que havia algo nela parecido com ouro. Ele não estava errado. Continuou escavando e, para sua surpresa, encontrou uma pepita de ouro pequena, mas de aparência perfeita. José chegou em casa radiante, contando para Laura o achado. O casal decidiu manter aquilo em segredo. Venderam a pepita de ouro para comprar o necessário para se manterem por alguns meses e usaram o restante do dinheiro para comprar o terreno alugado. José tirou a sorte grande por ter encontrado ouro naquele terreno há muito deixado de lado pelo dono. Curiosamente, foram poucos os mineiros que ficaram ricos durante a febre do ouro, enquanto os seus patrões conseguiram uma grande fortuna graças a eles. Muitos seguiam numa vida miserável. Graças ao destino, José agora era independente e poderia faturar uma boa fortuna extraindo ouro por conta própria. A cada dia, a família estava mais próspera. Encontraram ainda mais ouro escondido por lá. Dentro de pouco tempo, a família enriqueceu exponencialmente. Certo dia, José acabou encontrando uma pepita de ouro do tamanho de uma bola de futebol. Ele achou melhor guardar em um baú e enterrar em casa, abaixo de um carvalho gigante que havia no quintal.
Desmascarando. O tempo foi passando e o lugar do tesouro seguia sendo desconhecido para todos os filhos. Ninguém, exceto sua esposa, sabia o lugar exato onde estava. As duas filhas mais velhas do casal queriam crescer na vida por conta própria, então foram para outro país estudar e trabalhar. José e Laura se comprometeram em ajudá-las no que fosse necessário. Já Manuel, mesmo tendo finalizado o ensino médio, preferiu permanecer morando com os pais, sem trabalhar e apenas aproveitando o bem bom. Mas havia algo mais na permanência desse jovem em casa. Ele sabia que seus pais tinham enterrado um tesouro no quintal e estava decidido a pegar tudo para si. Os anos se passaram e Laura e José começaram a ficar doentes. Manuel estava mais preocupado com seus pais falecerem e levarem o segredo com eles para debaixo da terra do que preocupado com a saúde dos mesmos. Dentro de alguns meses, José acabou falecendo e Laura começou a apresentar sinais de demência. Seus sintomas haviam piorado consideravelmente desde o falecimento de José. Manuel não parava de pensar sobre o tesouro escondido, então começou a planejar uma forma de arrancar esse segredo de sua mãe. Nenhuma ideia tinha vindo à sua cabeça. Foi quando, num certo dia, viu sua mãe chorando dizendo que queria se casar com José. A senhora havia esquecido onde seu marido estava e que até mesmo ele já tinha falecido. Manuel ali teve uma grande ideia que colocaria em prática. Como suas irmãs estavam em outro país e viviam sobrecarregadas com seus estudos e trabalho, ele teria tempo o suficiente para colocar seu plano em ação. Manuel foi até o padre Juan, muito respeitado na cidade onde moravam, e inventou uma história mirabolante e comovente de como ele queria dar uma última felicidade para sua mãe, que já estava nas últimas. O sacerdote acreditou na história e aceitou realizar o casamento fake. A cerimônia foi marcada para a semana seguinte e durante esse tempo, Manuel se vestiu como seu pai quando saía para trabalhar. Com essa aproximação e personificação toda, o jovem buscava arrancar o segredo da pobre senhora. No dia do casamento, tudo estava saindo como planejado. Todos os convidados que o rapaz havia contratado para a cerimônia já estavam à espera dele e da noiva. Manuel pretendia pagá-los assim que conseguisse pôr as mãos em toda a fortuna da mãe. Assim que a senhora Laura chegou à igreja, foi ajudada por algumas mulheres devidamente vestidas de damas de honra. O padre, que não imaginava que houvesse algo de errado, sorriu ao ver a dona Laura em um lindo vestido longo caminhando pelo altar. Manuel estava devidamente caracterizado com as roupas e com o capacete de segurança que seu pai trabalhava. Antes de dar início à cerimônia, o padre orientou para que o garoto tirasse o capacete. Sem alternativas, Manuel teve de tirar o EPI. Assim que o fez, a idosa gritou apavorada. A mulher reconheceu seu filho imediatamente. Ao perceber que não se tratava de seu esposo, um lapso de consciência lhe veio à mente. Olhou para todas as pessoas dentro daquele lugar e notou que ninguém ali era conhecido. Laura começou a chorar e saiu em total desespero em lágrimas de dentro da igreja ao lembrar que seu esposo estava falecido. O sacerdote Juan ficou atônito sem entender nada. Naquele momento, Manuel não sabia onde enfiar a cara e ainda teria de arcar com os convidados fakes que ele havia arrumado. Sua intenção era pagar com o dinheiro que conseguiria casando-se com sua mãe, mas seu plano foi por água abaixo e a única coisa que lhe restou foi essa dívida. Desde aquele dia, nunca mais Laura se esqueceu que José havia falecido. Então passou a olhar as fotografias antigas todos os dias para relembrar as coisas incríveis que viveram juntos e passou a visitar o túmulo dele. A mulher nunca mais ouviu falar de seu filho ganancioso e suas duas filhas, sabendo do ocorrido e das coisas horríveis que seu irmão andava aprontando, decidiram retornar para casa para que nada do tipo acontecesse novamente com sua querida mãe. Agora, Dona Laura está bem cuidada. Mesmo sem seu amado José, suas duas filhas estão dando todo o carinho e atenção necessários. Afinal, sempre reconheceram o quanto seus pais se esforçaram para lhes dar um bom futuro. Passados mais alguns anos, Dona Laura, em seus últimos minutos de vida, confidenciou a Isabel e Josefa onde estava o tesouro da família e aconselhou a usarem o valor com sabedoria. E Manuel, sabe o que ele ganhou, super curioso? Nada! Como diz o escritor Clávio Jacinto, a avareza é uma fome insaciável que começa com o desejo de querer mais e mais, ao ponto do homem perder mais e mais o que lhe faz humano, sua dignidade e a sua humildade. E ainda falando sobre falecimentos de pais e casamentos, o pai dessa jovem, chamada Andréa, faleceu dias antes de seu casamento. Seu irmão lhe preparou uma surpresa emocionante e mandou ela se virar.
Tá curioso? Clique e confira!